Agora notícias atualizadas de hoje, com os melhores comentaristas e setoristas do Corinthians. Vamos falar do Coringão? Olha só, o Corinthians tem a maior audiência da Record no Campeonato Paulista, hein, velho? O Coringão tá no top. Tá em primeiro, number one, em relação às audiências, né, da Record TV, que é uma das emissoras aí que transmite o Campeonato Paulista, tá? Ó, o jogo que deu maior audiência para a TV Record foi o clássico alvinegro entre Corinthians e Santos, que foi disputado no dia 12 de fevereiro. Foi o que mais gerou audiência, tá, para a emissora. A partida registrou 17,3 pontos de média, com picos aí de 20. Só para você ter uma ideia, né? Entre 17 e 20, tá? O jogo, né, ocorreu aí no período das 21h30 às 23h36. Nesse período, né, ela ficou com uma pontuação aí de 17 a 20 pontos, a maior audiência aí nesse período que a bola rolava, né, num jogo que foi de quarta-feira pelo Campeonato Paulista, tá? Depois, em segundo lugar, está o Corinthians também com o Majestoso, disputado no dia 26 de janeiro, obteve uma média de 15,2 pontos de audiência, enquanto a bola rolava, né, registrando aí o segundo melhor número da Record no Campeonato Paulista. Lembrando que foi aquele jogo que teve que reajustar o horário, atualizar o horário, começou um pouquinho mais tarde, mas era no domingo, né, das 18h30, e foi passando, foi subindo o horário, enfim, porque o campo tinha alagado, aquela coisa toda. Mesmo assim, ficou com a segunda maior audiência, tá? E por fim, a partida diante do Mirassol, né, válida pelas quartas de final do Campeonato Paulista, disputada no último domingo, no dia 2, né, o Corinthians buscando, né, uma vaga aí na semifinal. A Record atingiu um número aí de 13,4 pontos com a bola rolando, tá? Superando a pontuação da Rede Globo, que costuma liderar os índices da TV brasileira nesse horário. Então, olha a moral, né, que o Coringão dá aí para a Record durante o Campeonato Paulista, tá? Quem levantou esses números foi o Timão Números, tá? Lá no antigo Twitter, né, no X, onde estão a blogueirada, canalha, tá? Mas o perfil aí mandou bem. Comenta aqui embaixo o que você acha disso. Coringão sempre vencendo na audiência. Ó, o Ramon Dias atrapalha o projeto do Corinthians de renovação com o Thales Magno? Sim, tá? Pessoas ligadas ao jogador, né, acabaram revelando aí, enfim, não posso dizer para quem, né? Mas rola esse burburinho que o Ramon Dias, inclusive, atrapalha não só os planos do Thales Magno, mas os planos do Corinthians, tá? Porque o Ramon não vem utilizando muito o atacante Thales Magno. Ele é o artilheiro, né, ao lado do Yuri, ele é o artilheiro do Corinthians na temporada 2025, né, com 5 gols. E nos últimos 2 jogos, né, o último, né, contra o Mirassol, sem o Garro, o Ramon Dias e o Emiliano escolheram o Romero, né, para assumir a posição e jogar ali no ataque ao lado do Yuri e também do Memphis Depay. E no jogo anterior, né, diante da UCV, o Romero, né, ele entrou primeiro e o Thales no finalzinho. Então, quer dizer, nos últimos 2 jogos, o Romero foi a primeira opção, né, quando o Ramon Dias precisou mexer no ataque. Isso gerou uma insatisfação no Thales. Eu não tenho informação que ele quer deixar o clube, mas tem informação da insatisfação, e também o staff dele alegando que o Ramon Dias assim atrapalha até os planos do Corinthians em não utilizar o jogador. Tá certo? Você concorda com isso? Acha que o Ramon atrapalha ou ele é o técnico, ele que manda e acabou, ele tá certo? Comenta aqui embaixo o que você acha disso. Gente, dedo no like, hein, velho? Pra gente continuar falando muito do Corinthians. Lembra aquela reunião do impeachment que já foi... Ai, meu Deus, que ela já... ela teve que ser interrompida, né, em 2 oportunidades. Iam votar o impeachment do Augusto Melo ou não, né? O conselho votar o impeachment do Augusto Melo ou não. E a reunião acabou, né, sendo suspensa, né? E claro que ela pode voltar a qualquer momento, tá? A reunião não foi encerrada, tá? Ela não foi encerrada. Ela não foi fechada a reunião.
tá? Então ela tem que acontecer em algum momento. Então tem data para essa reunião de impeachment acontecer? Sim, e eu vou explicar por quê, o que as fontes estavam me contando. O Corinthians, até por questão de obrigação, vai ter que votar as contas no fim de março e início de abril. Só que o Corinthians, para votar as suas contas, que é uma coisa obrigatória, no fim de março e no início de abril, para abrir essa reunião, óbvio, tem que fechar outra. A reunião ainda ela está aberta, tá? A reunião ela não foi cancelada, tá? Ela foi suspensa e pode voltar a qualquer momento, a reunião. Então ela está no stand-by, a reunião foi aberta e não foi fechada. Então, para ocorrer a votação, né, das contas do clube, no fim de março ou início de abril, que está sendo prevista a reunião para aprovação ou não das contas do Augusto Melo, o Corinthians vai ter que, né, o conselho vai ter que encerrar outra reunião. Então, a outra reunião vai ter que acontecer. Então, a gente já tem uma data aí mais ou menos prevista. Fim de março, início de abril, né? Primeira quinzena de abril, estourando para ter essa votação do impeachment do Augusto Melo ou não. Então, né, ninguém desistiu, o conselho não desistiu, né? O Augusto está, né, dando as suas entrevistas. Acho que o Romeu Tuma tá mais calado, mas também já deu as suas entrevistas. Existe aí essa guerra política, não acabou, tá? Essa reunião vai acontecer, ela precisa ser encerrada para que uma outra reunião importante possa ser aberta. Então, até a metade ali de abril, você pode ter certeza que essa reunião do impeachment do Augusto Melo vai acontecer, vai voltar a estar em cena e em cartazes no Corinthians, tá? Deixa o like, comenta aqui embaixo, vamos falar agora de mercado da bola. Olha só, deixa o likezão aqui, inscreva-se no canal, é muito importante. O Corinthians tem interesse no atacante João Marcelo, do Guarani, jogador de 19 anos, jogador que marcou 4 gols no Campeonato Paulista, revelação, que inclusive disputou a Copa São Paulo, né, pelo Guarani, marcou 5 gols, como foi muito bem na Copa São Paulo, já foi promovido, né, para o time principal e no Campeonato Paulista marcou 4 gols. Então, o jogador tem já bastante gols na temporada 2025. Inclusive, um dos gols é contra o Corinthians, né? O segundo gol do Guarani no empate por 2-2 contra o Corinthians e Guarani, recentemente, na reta final aí da fase de grupos do Campeonato Paulista, foi o João Marcelo que marcou o gol. O UOL, né, deu a informação que o Corinthians e o Atlético Mineiro disputam o jogador, né? Ambas as equipes abriram conversas, estou lendo aqui, e tentaram a chegada do jogador de 19 anos em definitivo. A situação deve ter um desfecho ainda na próxima semana. Eu tenho uma informação um pouco diferente, tá? Eu tenho informação que o jogador foi oferecido ao Corinthians, tá? A diretoria inicialmente não se animou muito, levou o nome do jogador para o scout, os números acabaram agradando, mas existe uma dúvida ainda em relação se, né, o Corinthians vai aceitar ou não abrir negociações com o João Marcelo. Então, o Corinthians, resumindo, né, para ficar bem mais claro aqui, o Corinthians teve o João Marcelo oferecido, né, pelos seus representantes e está avaliando se vale a pena ou não abrir negociações pelo atacante de 19 anos que pertence ao Guarani. Se o Corinthians quiser abrir negociação com ele, vai ser na janela, né, nacional, a janela que envolve os jogadores que disputaram os estaduais. Se o jogador disputou algum estadual, né, no futebol brasileiro, ele pode se transferir de um clube para outro. Essa janela vai do dia 10 de março ao dia 11 de abril. Eu já havia avisado ontem para vocês que uma das estratégias do Corinthians é contratar um lateral direito, né, atuando no futebol brasileiro ou que esteja sem contrato, né, no período dessa janela aqui, se for, claro, um jogador que atue no futebol brasileiro. Então, um jogador que é nascido em 2005, tá, revelado pelo Guarani, né, marcou 5 gols na Copinha, 4 gols no Campeonato Paulista, é o jogador, né, que foi oferecido ao Corinthians. Por enquanto vai disputar a Série C, né, com o Guarani não descarta a negociação, precisa, né, de dinheiro, e ele tem vínculo com o Guarani até janeiro de 26, quer dizer, no meio do ano, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Então,
o Guarani vai querer negociar, porque se deixar chegar no final do ano, não vai ganhar nada. Melhor ganhar agora do que não ganhar nada em dezembro. Então o Guarani quer sim negociar o jogador, o Atlético Mineiro parece que tem interesse, o Corinthians ainda está estudando após ele ser oferecido.